Olá a todos, bem-vindos de volta ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Já há 2 meses que não fazíamos estes resumos, mas a verdade é que a tendência manteve-se exatamente a mesma. Os índices acionistas, o ouro e a Bitcoin continuam a fazer novos máximos históricos. E o motivo? O motivo é simples. O valor real da moeda fiduciária, do euro e do dólar, continua em mínimos. Isto provocado por um contexto de políticas monetárias mais flexíveis e de excesso de liquidez que continua a suportar tanto os ativos de risco como os ativos de refúgio. Nesta semana que passou, o grande destaque foi para o shutdown parcial do governo nos Estados Unidos da América, isto depois do Congresso não ter conseguido aprovar o orçamento a tempo. Esta paralisação forçou a suspensão de grande parte dos serviços públicos e adiou a publicação de vários dados macroeconómicos importantes, incluindo o relatório oficial do emprego nos Estados Unidos da América, o chamado Non-Farm Payrolls, que não foi publicado na passada sexta-feira. Ainda assim, o relatório do setor privado, o chamado ADP, foi divulgado e mostrou uma queda de 32 mil empregos, reforçando os sinais de arrefecimento do mercado laboral nos Estados Unidos da América. Na zona euro, a inflação acelerou ligeiramente para os 2,2% em setembro, acima dos 2% registados no mês anterior, voltando a gerar dúvidas sobre aqueles que serão os próximos passos de política monetária do Banco Central Europeu, o qual não se espera que altere a sua taxa nas próximas reuniões. Por fim, a OPEP e os seus aliados anunciou um novo aumento da produção do barril do petróleo de 137 mil barris já em novembro, dando assim continuidade à sequência de incrementos mensais que têm pressionado o preço do crudo, atualmente em mínimos do ano, embora ainda acima da barreira dos $60 por barril. No Japão, o partido no poder elegeu Sanae Takaichi como a sua nova líder, o que muito provavelmente a tornará a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro do Japão. A reação dos mercados foi imediata. O Nikkei disparou para novos máximos históricos, enquanto o Yen afundou-se, refletindo a promessa da atual líder em reforçar o apoio à política monetária ultra-expansionista do Banco do Japão, que já vem sendo implementada há vários anos. Para esta semana, todas as atenções continuam centradas nos desenvolvimentos do shutdown nos Estados Unidos da América, que já levou cerca de 750 mil funcionários públicos para casa sem remuneração. Quanto mais tempo durar esta paralisação, maior será o impacto na economia norte-americana, nomeadamente no consumo e nos dados de crescimento. Para já, os mercados têm reagido, digamos, com alguma tranquilidade, mas caso esta situação se prolongue, poderemos começar a ver reflexos mais evidentes no sentimento dos investidores e, claro, na volatilidade global. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade, esta semana destacamos o comportamento em termos técnicos da Bitcoin. Observando o gráfico em velas diárias da Bitcoin desde o ano 2021, é possível constatarmos a forte volatilidade que caracteriza esta criptodivisa, a qual entrou numa tendência ascendente desde o final de 2022, inícios de 2023, quando na altura estava a cotar perto dos $16 mil e atualmente encontra-se em máximos históricos junto aos $125 mil, já tendo duplicado de valor desde os máximos feitos em 2021, que durante 2 anos serviu como referência de resistência para esta criptodivisa. Então, ao longo desta tendência ascendente, as oportunidades que temos identificado têm sido, acima de tudo, oportunidades de negociar a favor da tendência, sempre que surgem oportunidades nas correções que vão ocorrendo. E foi por isso que na última semana tivemos uma grande oportunidade
de negociar esta criptodivisa a favor da sua tendência, acreditando que se a mesma quisesse manter esta força e pudesse em breve renovar novos máximos históricos, era muito importante que respeitasse anteriores níveis de pressão vendedora que agora se iriam converter em zonas importantes de pressão compradora. Falamos dessa região exatamente porque foi uma zona importante no passado, como zona de venda e que agora se converte como uma zona importante de pressão compradora e também através de uma linha de tendência que vinha desde os mínimos de maio a passar pelos mínimos de junho e nesta linha também era possível perceber onde é que estava a região que iria definir se no futuro a Bitcoin quereria inverter a tendência ou se na verdade iria manter a toada como acabou por fazer. E foi nessa região que identificámos a nossa oportunidade de compra, sabendo que havia uma região de curto prazo que estava a ser ameaçada ser quebrada e que no final, ao ter respeitado em velas semanais este patamar dos 112 mil, haveria uma grande probabilidade de subirmos. Foi aí que então tivemos a nossa oportunidade de negociação, nesta região entre os 112 e os 108 mil dólares, a qual já nos permitiu beneficiar deste swing ascendente até máximos de cerca de 11%, não havendo para já nenhuma barreira acima destes valores, porque estamos em máximos históricos e isto significa que há muito mais espaço para podermos subir. Ainda assim, após uma subida tão violenta em tão pouco tempo, para nós, enquanto swing traders, é uma oportunidade de encaixarmos mais um ganho significativo. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.